Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, muito obrigado pela sua audiência. De novo, aqui estamos, sempre nesse mesmo horário, na Rede Século XXI, para aprofundar, à luz do Catecismo da Igreja Católica, a doutrina da Igreja. E hoje damos continuidade ao nosso estudo sobre a autoridade, categoria de vital importância na sociabilidade, que é uma dimensão intrínseca da natureza humana. O homem, um ser social. Programa sob a responsabilidade do Ordinariado Militar do Brasil. Dois bens na sociabilidade são sempre importantes, são sempre imprescindíveis, e hoje nós vamos começar uma pequena catequese sobre a relação entre esses dois bens da sociabilidade, o bem de cada pessoa, o bem individual do cidadão e o bem comum, o bem de todos. Qual a relação que existe entre o bem de cada um e o bem de todos? Vamos chamá-lo de bem comum, que é a razão de ser da política. A política para a Igreja é chamada de a arte do bem comum. Vejamos o que diz o Catecismo da Igreja Católica, número 1905, citando um texto muito sugestivo da Epístola de Barnabé, um dos documentos dos padres da Igreja, um dos documentos mais antigos de que se tem notícia. Leiamos o Catecismo da Igreja Católica, número 1905, e teçamos alguns comentários sobre esse assunto. Em conformidade com a natureza social do homem, o bem de cada um está necessariamente relacionado com o bem comum. E este não pode definir-se senão em referência à pessoa humana. Agora vem a Epístola de Barnabé. Não vivais isolados, fechados em vós mesmos, como se já estivesseis justificados, mas reuni-vos para procurar em conjunto o que é de interesse comum. Bem comum, aquilo que interessa a todos. O bem do indivíduo, aquilo que interessa ao indivíduo, aquilo que o indivíduo considera um bem. Será importante também, e isso nós faremos no próximo programa, amanhã, definir o que é o bem comum. Porque o bem comum pode ser uma categoria desvirtuada, ali onde um regime democrático, um regime de governo ou um sistema de governo é ditatorial, é arrogante, é imoral, é feito para justificar, para legitimar uma ideologia de partido ou de pessoas ou de um pequeno grupo de pessoas, uma ideologia criminosa. Uma ideologia que, de fato, não visa ao bem comum, mas aquilo que aquelas pessoas entendem por bem comum. Estamos falando aqui de bem comum no sentido objetivo, aquilo que verdadeiramente promova, respalde, consolide, evidencie, explicite os autênticos valores da natureza humana, os direitos fundamentais da pessoa humana. Mas o bem de um tem uma relação necessária com o bem de todos. O bem de todos, por outro lado, não pode ignorar, não pode desprezar, não pode vilipendiar, não pode desrespeitar o direito de cada um dos cidadãos. E será preciso também tratar desse assunto, definir bem o que é bem comum e depois o bem de cada um. Isso sempre à luz de critérios bem objetivos, no caso da Igreja, critérios morais, critérios que Deus colocou na natureza humana, que é essencialmente social, mas uma natureza que está subordinada à lei eterna. Relação intrínseca, obrigatória, necessária de interdependência entre bem comum e o bem de cada uma das pessoas que integram a sociedade. Falaremos disso em outros programas.